Graça e paz da parte do Senhor. Vamos estar mais uma vez tendo a grata e feliz e abençoada oportunidade de estarmos meditando na palavra de Deus. E o Salmo 145, 13 diz assim: O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Também no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Jamais. Deus é fiel nas suas eternas, benditas e abençoadoras promessas. Há um hino, há um cântico muito edificante. A letra desse cântico diz assim: as promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca um milagre que tem reservado para ti, e verás que eu sou o que eu sou, filho meu. Promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são conhecidas e nós precisamos estar conhecendo-as permanentemente em nossas vidas. São muitas, são incontáveis as promessas de Deus às nossas vidas. E através delas, nós ficamos certos da vontade do Pai para conosco. E a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E vamos, através das promessas de Deus, estar experimentando dessa comunhão espiritual e autêntica com o Pai, independente das circunstâncias. Elas vão se cumprir, porque as promessas de Deus, elas são, na verdade, declarações do Pai. Ele, através das promessas, irá nos abençoar. E também, através das promessas, Ele irá remover o mal das nossas vidas. O Salmo 139, versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Também na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas as suas promessas, preciosas e muito grandes, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, da natureza de Deus, livrando-nos, através do cumprimento das promessas, da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, as promessas de Deus são preciosas, são muito grandes, elas estão unidas, inseparáveis pelo seu poder e pela sua riqueza. Mas a quem as promessas de Deus, de fato, se concretizam? Na vida de quem? As promessas de Deus, elas se revelam ao coração daqueles que amam ao Senhor, daqueles que amam a Deus. Paulo vai escrever em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que são considerados como descendência são os filhos das promessas de Deus,
Essas promessas revelam o coração do Pai, um coração abençoador. E a bênção de Deus, ou todas as bênçãos de Deus, elas nunca irão frustrar. A bênção não frustra. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Paulo também vai nos revelar essas verdades. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas que tem em Cristo, sim, em Cristo Jesus, muitas são as promessas do Senhor. Por quê? Porque Jesus é o mediador entre Deus e o homem. E as promessas, elas só são alcançadas através da pessoa de Jesus. Ou seja, o Pai Celestial passa as bênçãos ao seu Filho amado, entrega as bênçãos ao Senhor Jesus, teu Filho amado. E o Senhor Jesus nos repassa essas maravilhosas bênçãos. Fora de Jesus, de fato, não se trata dessa maravilhosa promessa do Senhor, daqueles que estão nele, daqueles que amam ele e que são de Cristo, de estarem recebendo esta promessa. Os que ainda não estão, também, infelizmente, não podem desfrutar dessas promessas. É o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos, separados e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança nesse mundo e também vivendo sem as promessas de Deus. As promessas de Deus pertencem aos que amam a Deus, aos que estão em Cristo. Mas também, além daqueles que amam a Deus e estão em Cristo, vão se apropriar dessas promessas. Vão estar se familiarizando com essas promessas, porque elas são tesouros que devem e precisam ser procurados, tesouros procurados. E todos os tesouros das promessas do Senhor, promessas se encontram na palavra, na Bíblia, nas Escrituras. Por isso que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele de fato ensinou e exortou: examinai as Escrituras. Precisamos examinar, buscando essas promessas, descobrindo essas promessas, porque através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essas promessas nos serão reveladas. Precisamos examinar, precisamos clamar ao Pai, pedir, buscar, que segundo a palavra de Deus, Ele dá a todos. E aí virá o quê? Força espiritual, consolo, graça no coração, graça na mente, graça na alma, aos que amam ao Senhor, aos que estão em Cristo Jesus, aos que estarão se apropriando destas promessas continuamente. Mas além daqueles que amam a Deus, que estão em Cristo, além de estarem sendo partícipes dessas promessas, além de estarem se apropriando dessas promessas, vão estar também conhecendo, tendo a bênção do conhecimento dos propósitos dessas promessas e de cada detalhe, de cada acontecimento, todos eles, sem exceção. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer sem o conhecimento do Pai, de uma árvore. Também um pássaro não morre sem a sua permissividade. Hebreus, capítulo 13, 5, mais uma promessa gloriosa. Diz o Senhor: de maneira alguma te deixarei,
nunca jamais te abandonarei. São promessas que precisamos estar vivenciando constantemente no nosso viver. Os que amam a Deus, os que pertencem a Cristo, vão estar de fato se apropriando, vão estar sendo os partícipes, vão estar entendendo dos desígnios, dos propósitos dessas promessas, porque elas nunca serão em vão, elas nunca serão fictícias, elas serão produto da fé, da perseverança, da confiança nesse Deus fiel, e também haverá a bênção do discernimento dessas promessas. Discernimento das promessas de Deus, através da comunhão com esse Deus maravilhoso, pela pessoa do Espírito Santo, através do examinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras eternas. E o Senhor Jesus, em João 15:17, também nos ensina: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vamos pedir as promessas de Deus, que Ele nos revele as suas promessas, porque elas já estão inseridas na palavra, na Bíblia, nas Escrituras. No Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Através das promessas, está sendo atendido por Deus, ainda que em meio às circunstâncias, sejam elas quais forem, ainda que de angústias, Ele estará respondendo, Ele estará dando o livramento. Então, os que amam ao Senhor, os que estão em Cristo, vão estar tendo esse discernimento quanto às promessas de Deus, mas também terão como recompensa sempre, além de tantas outras, o apoio, o amparo, a proteção. Apoio, amparo e proteção virão através das promessas do Senhor, pela fé, porque o justo virá pela fé, pelo recebimento das promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos ainda. Promessas. Promessas que estamos esperando e vão se cumprir. Convicção dessas promessas do Senhor que ainda não vemos, não estamos vendo, mas estaremos vendo. Elas se tornarão visíveis. E para tanto precisamos ter o quê? Paciência, porque elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir porque Deus é fiel em todos em suas promessas, em seus pensamentos, e é bondoso em tudo o que faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele acolhe, Ele ouve, Ele atende, Ele abençoa, e se de fato estamos firmados na palavra de Deus, essas promessas de fato irão se cumprir. Vamos viver as promessas do Senhor, porque dentre tantas bênçãos asseguradas pelo Senhor, também em Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. As nossas necessidades, elas são supridas pelas promessas de Deus. Ele é fiel e justo, Ele fará isso também em sua vida. Tenha certeza, tenha convicção, tenha fé, tenha paciência, espere, porque elas virão da parte do Senhor. Que Deus te abençoe.